Olá, pessoal! Hoje vamos ter compilado mais parte 5 da história Amor por Acidente. Quem quiser pular diretamente para a parte nova, é só ir para este minuto que está aparecendo no canto da tela. A história começa em um dia agitado de trabalho. Todos estão concentrados em seus afazeres, então é quando um celular começa a tocar. Podemos ver uma jovem de longos cabelos escuros atendendo a ligação. Seu nome é Zhen Shui, uma repórter, e nossa protagonista. A ligação que ela recebeu é do secretário do diretor Xi, do Banco Minju. Eles têm uma entrevista agendada há mais de um mês, porém devido à agenda corrida do diretor Xi Yan, ele pede para que a entrevista seja adiada para a próxima semana. Por dentro, Zhen Shui está completamente frustrada, pois ela já está esperando há muito tempo por essa entrevista, mas mantendo o profissionalismo, ela calmamente pergunta se realmente não teria alguma forma de encaixar ela na agenda dele. O secretário diz que o diretor tem um jantar importante naquela noite, mas imagina que pode conseguir um lugar para ela esperar até que ele termine, mas ele diz que ainda assim, não há garantias de que o diretor terá tempo, e ela corre o risco de acabar indo lá por nada. Animada, Zhen Shui diz que não tem problema, e pede que ele passe o endereço. Assim que desliga o telefone, ela murcha em sua mesa, se perguntando: quem é esse cara afinal? Então descobrimos que Xi Yan é um homem que com apenas 27 anos, virou o mundo dos negócios de cabeça para baixo e se tornou uma figura de renome no mercado financeiro. Porém, além disso, ele é um completo mistério. O repórter que conseguir uma entrevista com ele, com certeza vai ter muita atenção. Voltando para Zhen Shui, sua amiga pergunta se não era hoje o aniversário do seu namorado. Desanimada, ela diz que não vai rolar. Ou ela dá um bolo no seu namorado, ou dá um bolo no Xi Yan. Então é quando seu celular começa a tocar de novo, e é seu namorado ligando. Ainda desanimada, ela atende, e explica para seu namorado que surgiu uma entrevista muito importante para essa noite, e que sente muito, mas não vai conseguir chegar a tempo pois vai terminar tarde, e como ela não se sente muito bem, assim que terminar ela quer ir para casa descansar. Mas seu namorado apenas diz que está tudo bem, sem questionar nada. Ele fala que irá passar a noite com um amigo, e que depois vai buscar ela quando terminar. Eles desligam, mas ela continua a olhar para o celular com tristeza e desânimo. Sua amiga que está ali, por dentro de tudo, diz que na verdade poderia ter sido pior. Ela menciona que o namorado de Zhen Shui é compreensivo até demais. Ela continua a falar, e diz que se fosse o namorado dela que tomasse um bolo assim, ele iria surtar. Zhen Shui fica pensativa com isso, ela pensa que na verdade parece que ele nem se importou com ela, ele nem perguntou o motivo de ela não estar se sentindo bem e apenas desligou com pressa. Mas ao se dar conta de seus pensamentos, ela começa a dar tapinhas em sua bochecha, e pensa que deve parar de se preocupar demais e se concentrar em fazer um bom trabalho. No momento seguinte já podemos ver Zhen Shui sentada sozinha. Ela pensa que já faz mais de 2 horas que está esperando pelo diretor, e torce para que consiga falar com ele, e fazer uma boa entrevista. Ela ainda não se sente muito bem, e pensa que deveria ter tomado mais analgésicos antes de sair. Atrás dela, vemos um homem a observando. Ele é Qin Xiaomi, o segundo no comando do grupo Mingyu e cunhado do diretor Xi Yan. Ele reconhece Zhen Shui, mas antes que possa se aproximar, o telefone dela começa a tocar. Ela atende, e é o secretário do diretor. Ele pede desculpa, mas diz que o jantar terminou mais tarde do que imaginavam, e o diretor ainda tem outros assuntos para tratar. Nesse momento o sorriso de Zhen Shui desaparece em frustração, mas ela diz que entende e agradece. Em seguida Zhen Shui já está do lado de fora, para ir embora. Ela olha ao redor e percebe que muitos dos convidados que estão ali, são pessoas que ela já entrevistou. Ela acena para alguns deles, e pensa que talvez Xi Yan também possa estar ali, e que talvez ela ainda tenha uma chance de falar com ele. Mas ela é tirada de seus pensamentos, por um homem bêbado que se aproxima a cumprimentando. Ele pergunta se ela está sozinha, e diz que irá dar uma carona para ela. Ela acena, e o cumprimenta de volta. Mas antes que ela consiga terminar de falar, o homem se aproxima mais e tocando em seu braço e insistindo que ela deveria ir com ele, pois chove muito e não será fácil achar um táxi.
Zhen Shui rapidamente retira seu braço, para se afastar do toque dele. Ela diz que não há necessidade, pois seu namorado já está a caminho. E ao mesmo tempo, enquanto ela fala com esse homem, vemos um carro parado atrás deles, e um homem observando de longe. Ele é a mesma pessoa que a viu mais cedo, enquanto ela estava esperando pelo diretor. Ele fala para alguém que está próximo dele, que aquela moça já o entrevistou antes, e que ela é uma pessoa decente. Enquanto ele fecha o vidro, ele diz que soube que ela esperou a noite toda por ele e que já está muito tarde, então ele deveria dar uma carona para ela. O homem com quem ele falava é o próprio Xian. Ele olha para a direção dela e a observa por um breve instante antes de sair. No momento seguinte, vemos Zhen Shui, ainda ali fora esperando. Enquanto arruma sua sandália, ela pensa que nem ao menos sabe como é o rosto de Xian, e não tem nenhuma foto dele na internet. Ao fundo, vemos um carro se aproximando. E ao chegar mais perto, ele para bem ao lado dela. Ela fica confusa por um instante. Um chofer desce e abre a porta, enquanto ela continua olhando confusa. Então alguém se aproxima por trás dela, chamando seu nome. Ela olha imediatamente para ver quem é. E é o próprio Xia, porém ela não sabe disso. Então ele pergunta se deveria dar uma carona a ela. Mas pensando que é mais um berço de ouro querendo cantar ela, como acabou de acontecer. Ela agradece, mas diz que não precisa. Sorrindo ela fala, que logo seu namorado virá buscar ela. Ele a encara por um instante, sem dizer nada. E então ele solta um leve sorriso, assentindo com a cabeça. Em seguida sai, passando por ela e indo embora. No momento seguinte, Zhen Shui já está no carro com seu namorado, que pede desculpas pelo atraso. Ele diz ter se perdido por não conhecer bem o local. Ela diz não ter problema, e mudando de assunto, pergunta com quem ele passou seu aniversário. Ele parece ficar meio nervoso, e começa a gaguejar sem conseguir responder direito. Percebendo isso, ela chama o nome dele e pergunta se está tudo bem. Ele começa a rir e diz que sim, e que passou com aquele seu amigo de trabalho. Zhen Shui se aproxima dele cheirando suas roupas, e diz estar surpresa, que um hétero machão como aquele tenha começado a usar perfume, e pergunta se ele por acaso ele arranjou uma namorada. Nesse momento, seu namorado a empurra sem nenhuma delicadeza, e diz para ela se sair de perto, porque ele está dirigindo e isso atrapalha. E em seguida ele dá uns tapinhas em sua cabeça, e fala para ela se comportar. Zhen Shui afasta a mão dele, enquanto ela esfrega o local que ele bateu com um olhar chateado. Ao chegar em casa, ela se prepara para dormir. E já com seu pijama, ela se joga na cama, enquanto pensa que seu namorado já deve ter chegado em casa, e pensa em ligar para ele. Ela procura por seu celular na bolsa, mas não consegue achar. Tentando se lembrar de onde o usou pela última vez, ela pega seu tablet e pensa que deve ter ficado no carro do seu namorado. Então ela ativa o localizador, para encontrar onde está. E vê que ele aponta para o hospital civil da cidade. Ela acaba ficando preocupada, imaginando que se tão tarde ele está no hospital, pode ter acontecido algo. Então ela calça seus chinelos e sai correndo. No momento seguinte já vemos ela com um guarda-chuvas, chegando até o hospital. Ela vê o carro de seu namorado estacionado, e pensa que então realmente ele está ali. Preocupada ela pensa, o que será que ele está fazendo em um hospital a essa hora? E ao fundo podemos ver a silhueta de um homem saindo à porta do hospital. Zhen Shui vê e reconhece que é seu namorado. Então ela se anima e quando está prestes a chamar seu nome, uma garota se aproxima dele e o abraça. Zhen Shui congela, e fica olhando para aquela cena sem entender. Então ele abre o guarda-chuvas e caminha junto com a garota, que está segurando em seu braço. Ela continua a observar de longe, e pensa que é melhor que ele afaste ela logo. Se ele a afastar, então ela ouvirá suas desculpas. Mas isso não acontece, e pelo contrário, ele a abraça, cobrindo ela com seu casaco. Zhen Shui fica parada ali, em completo choque, enquanto começa a se lembrar, de que ultimamente ele estava sempre distante, como se não se importasse mais com ela, ou de passar tempo juntos. E se tornou mais frio e distante também. Enquanto continua a observar os dois,
Ela pensa que tentou ignorar os sinais achando que poderia ser paranoia dela, mas no fim era óbvio. Então, olhando para seu pulso, ela se lembra do dia em que ele a presenteou com essa pulseira. Foi o dia em que eles se comprometeram, depois de ele ter a cortejado por 3 anos. A promessa feita naquele dia era de que ele passaria o resto da vida fazendo ela feliz. Mas agora ele está diante dela, beijando outra mulher. Zheng Shui apenas coloca a pulseira pendurada na porta do carro dele, e vai embora. Algumas horas depois, ela já está em casa novamente, segurando um álbum com recordações deles dois juntos. Ela está separando tudo o que tem a ver com ele em cestas, mas então de repente a campainha toca. Com um olhar triste ela abre a porta, e é seu namorado, que chegou ofegante. Cabisbaixo, ele olha para ela, enquanto chama por seu nome. Em seguida, somos levados para o dia seguinte, onde Zheng Shui já está no trabalho. Ela está na sala de sua supervisora, que diz para ela que a entrevista com o diretor Shi foi adiada para a próxima semana, e que precisam mudar algumas perguntas. Então ela olha para Zheng Shui, falando para revisar o roteiro da entrevista, mas ela para de falar, quando percebe o estado dela, e grita perguntando o que aconteceu. Zheng Shui está com o cabelo meio desarrumado, e com a cara de um morto-vivo. Então ela pergunta se por acaso é por ainda está chateada em ter perdido a entrevista, o que Zheng Shui nega. Com um olhar baixo ela diz, que é porque ela terminou com seu namorado na noite passada. Então voltando para aquele momento na noite anterior. Seu agora, ex-namorado, está falando que a família daquela garota é incrível. Ele diz que o tio dela dirige um carro de luxo com placa personalizada, e que ele tem muito dinheiro e influência. Zheng Shui apenas fica olhando incrédula, enquanto ele continua seu discurso patético. Ele fala que não teve escolha. Que tudo o que ele mais quer é que sua carreira deslanche sem esforço, diferente de agora que ele não consegue nem comprar uma casa, mesmo trabalhando feito um condenado. Zheng Shui, segurando o choro, escuta tudo em silêncio. Ele completa dizendo que, antes amava muito e queria ficar com ela para sempre, mas agora, ele acha que é melhor eles serem só amigos. Ao ouvir isso, Zheng Shui corre para dentro e pega uma das cestas com as coisas dele. E em seguida joga em cima dele, enquanto fala que não tem o menor interesse em ser amiga dele. Chorando, ela manda ele ir se lascar e sumir da frente dela. De volta para o momento atual, ela está cabisbaixa após ter contado tudo o que aconteceu para sua amiga. Sua amiga então diz, que sempre achou que ele não era bom o bastante para ela. Ela fala que considera Zheng Shui um tesouro, e que com seus talentos e conquistas, ela pode ter o homem que quiser. Zheng Shui fica pensativa por um tempo, e pergunta, nesse caso então que tipo de homem ela deveria procurar. Flashes de memórias da última noite passam em sua mente. Ver seu namorado com outra. Ele tão pateticamente, falando sobre a família dela, e seu tio rico e influente, dirigindo um carro de luxo. E depois de lembrar disso tudo, ela pergunta à amiga. Alguém que dirija um carro de luxo com placa personalizada, seria bom o suficiente? Sem hesitar sua amiga responde. E por que não? Ela ainda diz, que não há limites para o potencial de Zheng Shui, pois ela tem ótimas qualificações e sempre está disposta a trabalhar duro. Então, e daí se ele dirige um carro de luxo? Entregando uma pasta para Zheng Shui, fala que ela pode fazer o que quiser, só não deve deixar que sua vida pessoal interfira em seu trabalho. E pede para ela colocar seus sentimentos em ordem e se preparar para ir na reunião da cúpula. No momento seguinte, Zheng Shui já está a caminho da reunião. Ela para em uma cafeteria, para pegar uma bebida. Ela já está de saída, mas acaba dando de cara com seu ex, que está junto daquela garota. Ambos se encaram surpresos, enquanto ela pensa que é muito azarada mesmo. Ela pensa com raiva, que não fazem nem 24 horas que eles terminaram, e ele já está andando por aí, de mãos dadas com outra mulher como se não fosse nada. O descarado se vira para sua nova namorada, e chamando ela de amor, diz que eles deveriam ir embora e voltar em outra hora. Ela encara Zheng Shui, e então, forçando uma voz afetuosa, ela encosta a cabeça no peito dele e fala que não, que ela precisa beber o chocolate quente desse lugar para ter um bom dia.
Zenshui olha para eles, e pensa que parece que ela já sabe quem ela é. Mas o que mais chama sua atenção, é que a garota está usando a pulseira que era dela. Ela abaixa a cabeça, passando a mão pelos cabelos, e se sentindo decepcionada. Enquanto sai do local ela fala alto. Pelo visto, cretinos nunca mudam. Isso irrita a namoradinha nova do seu ex. Zenshui joga a bebida no lixo, e exalando autoconfiança ela completa falando. Tem gente que simplesmente ama uma mercadoria usada. Em seguida, vemos Zenshui descontando a raiva chutando um poste. Ela está furiosa, mas tenta se acalmar dizendo para si mesma, que não vale a pena ficar irritada por causa de bastardos como esses. Ela começa a se lembrar de um momento atrás, quando aquela garota fingida, com uma voz melosa falava para seu ex, que tudo bem falar com ela assim, mas com ele, ela não iria aceitar. E ainda por cima chamou ela de irritante, dizendo que não sabia como ele tinha aguentado por todos esses anos. Ele por sua vez, chamando ela de amor, apenas dizia para ela não se importar. Zenshui tentava controlar a raiva que sentia, repetindo para si mesma. Melhor não ver, e nem ouvir. Pra gente desse tipo, o melhor a se fazer é manter distância. Mas então é nesse momento, que ela vê um carro de luxo se aproximar. Fixando o olhar, ela percebe que ele tem uma placa personalizada. E então se lembra, que parece ser o mesmo carro que aquela garota estava na noite passada. E imagina que deve ser o tal tio que seu ex mencionou. Após encarar por um tempo, ela se vira e começa a caminhar, enquanto pensa que finalmente agora ela entende, que para algumas pessoas, se você fizer sacrifícios por elas, elas não irão te valorizar. Apenas vão pensar que você é estúpido. Com todas as memórias ainda vívidas em sua mente, ela continua a pensar. Então ele quer evitar 20 anos de batalha? E ter alguém poderoso para se apoiar. Se lembrando também de sua amiga falando, que ela poderia ter o homem que quiser. Se aproximando do carro, ela pensa que mesmo que não possa fazer ele pagar por tudo isso agora, ela vai se certificar de que ele não terá outra escolha. A não ser, chamar ela respeitosamente de titia. Parada de frente para o carro, ela ainda pensa que quando tudo tiver chegado ao fim, ela irá virar sua família inteira de cabeça para baixo. Então ela muda rapidamente para uma expressão femme fatale, com um belo sorriso no rosto. E se inclinando um pouco, ela bate no vidro do carro. Mas não há resposta, então ela bate novamente. Mas ainda não obtém resposta alguma, então ela se pergunta se será que está vazio. Mas então, nesse momento o vidro do carro abaixa um pouco. E pode-se ver o perfil de um rosto sério. Com o olhar fixo, ela se aproxima ainda mais para tentar ver melhor, mas quando o vidro se abaixa por completo, ela percebe que o homem que está lá dentro, é o mesmo berço de ouro que ela rejeitou no dia anterior. Ela fica sem graça, mas pensa que já que chegou a esse ponto, é melhor não recuar. Então jogando todo o seu charme, ela gentilmente começa a falar, dizendo que sua bateria acabou, e por isso não consegue chamar um táxi, e pede se poderia usar o telefone dele para fazer uma ligação. Mas ele permanece sério e calado. E ela fica sem entender, se perguntando se não foi ele quem se aproximou dela primeiro na noite passada. Porém ela não se dá por vencida e diz que, se ele estiver disposto a dar uma carona para ela, isso também seria ótimo. Ele encara ela, olhando dentro dos seus olhos. E então finalmente ele fala. Eu não dou carona para mulheres comprometidas. Ela apenas olha, e antes que possa falar qualquer outra coisa, ele sai, e vai embora. Zenshui fica parada ali, apenas olhando enquanto o carro se distancia. Parece que o início de seu plano não foi muito bem sucedido. Depois de ser ignorada, Zenshui, que agora já está de volta em seu trabalho, não consegue parar de pensar em toda aquela situação. Ela não consegue acreditar que o mesmo homem que abordou ela na noite anterior, acabou sendo o tiozinho daquela mulher, e que para piorar, ele até guardou ressentimento, e hoje rejeitou ela daquele jeito. Ela não consegue parar de pensar nisso, e fica aflita imaginando o quão vergonhoso foi tudo aquilo. Mas ela se repreende, e fala que precisa se concentrar no trabalho, pois já que sua vida amorosa é um fracasso,
então sua vida profissional deve ser um sucesso. Em seguida já vemos ela arrumada, em frente ao prédio de Xian, com um olhar determinado. Ela pensa que dessa vez, a entrevista com o diretor Xi precisa dar certo. Ela entra no enorme prédio, e vai em direção ao balcão da recepção, para fazer seu registro de visitante. Ela começa a preencher o formulário com seus dados, e então acaba percebendo um nome familiar assinado ali. Zhen Shui fica um pouco apreensiva com isso, e pensa que com certeza é ela. Xu Yulin. Ela é da mesma empresa que Zhen Shui, porém elas não se dão muito bem, pois ela a vê como uma rival desde o dia que se conheceram, e nesses últimos 2 anos, Zhen Shui teve suas entrevistas roubadas várias vezes por ela. Zhen Shui fica ansiosa e começa a correr, ao imaginar que pode estar tendo sua entrevista roubada de novo naquele momento. Ela pega o elevador, e vai o mais rápido que pode para não perder sua entrevista. Assim que a porta abre, ela já dá de cara com o secretário de Xian. Ela fica animada e diz que o encontrou em um ótimo momento, então começa a mencionar que tem uma reunião agendada com o diretor Xi para essa tarde, e que estava a caminho agora mesmo. Ele coça a cabeça com uma expressão confusa, enquanto pergunta se ela não tinha acontecido um imprevisto com ela. Ela fica confusa também, e então o secretário explica para ela, que uma colega de trabalho dela havia ido até lá mais cedo para conduzir a entrevista, alegando que Zhen Shui havia tido um imprevisto, e então como o diretor Xi estava com tempo disponível naquela hora, a entrevista foi realizada. Zhen Shui fica completamente irritada e frustrada, mas mantendo a compostura, ela sorri e pede desculpas, dizendo que provavelmente deve ter havido uma falha de comunicação na equipe. O secretário se sente mal por ela e diz sentir muito. Com um olhar cabisbaixo, ela apenas diz que está tudo bem. Mas então de repente, alguém chega no escritório causando uma movimentação, todos os funcionários se levantam e prestam respeito, e isso chama a atenção de Zhen Shui. Ela fixa o olhar para ver quem é que acabou de chegar. Um homem alto, bonito e vestido com elegância. E a última pessoa que ela esperava ver ali. Ela encara bem o rosto dele, enquanto se pergunta: Tio? O que o tio daquela mulher está fazendo aqui? Então uma ideia passa em sua cabeça, e ela começa a tremer e suar frio de nervoso, enquanto pensa que essa situação é muito estranha. Ela começa a repetir para si mesma internamente: não, por favor não pode ser. Nesse momento o secretário se vira para olhar também, e então ele fala o que ela mais temia ouvir naquele momento. Olha só, o diretor Xi acabou de chegar. Zhen Shui se sente como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nela. Completamente em choque, ela começa a repassar tudo em sua mente. Então quer dizer que o berço de ouro que me ofereceu carona, e o tio daquela mulher que me rejeitou, são as mesmas pessoas. Mas também é o gigante financeiro Xi Yan? Ela fica parada lá, completamente congelada, enquanto o secretário se aproxima de Xi Yan e fala com ele. Então ele se vira, e olha na direção dela por um momento. Zhen Shui ainda em choque, está trêmula, mas tenta disfarçar com um sorriso. Mas em seguida, ele passa direto por ela, junto de seu secretário. Ela mal consegue ter alguma reação, e apenas se pergunta em sua mente, se será que ele simplesmente vai ir embora, agindo como se nada tivesse acontecido? Lembranças de todos os traidores, que apunhalaram ela pelas costas recentemente, começam a passar em sua mente. E então ela pensa: de jeito nenhum, vou deixar ele ir assim. Eu quero muito essa entrevista. Ela se vira, e chama pelo nome dele, enquanto pensa que, além da entrevista, ela vai garantir o título de titia também. Decidida ela começa a falar, e diz que eles tinham uma entrevista marcada para esta tarde. Ao ouvir isso ele para, e olha para trás. Então ela continua, falando que estava esperando por esse momento há muito tempo, e que finalmente o dia chegou. Enquanto isso atrás de Xian, o secretário dele está desacreditado, e fala baixinho se por acaso ela tem amnésia. Mas Zhen Shui não se importa com mais nada agora, então ela tenta colocar o mais belo e encantador sorriso no rosto, e pergunta se ele poderia por favor, arranjar um tempinho para ela agora. Apesar de tentar não demonstrar, ela está muito nervosa. E diante do silêncio de Xian,
que apenas a encara com olhos afiados, ela decide continuar tomando a iniciativa. E então anda em sua direção, se aproximando dele. Já estando do seu lado, ela olha para ele, e diz que será rápida, e que isso vai tomar só um pouco de seu tempo. Ela continua a olhar firmemente em seus olhos, enquanto busca uma confirmação. Ele também a encara fixamente, mas sem dizer nada, ele apenas se vira e começa a andar novamente. Enquanto ele se afasta, ela fica parada ali com a cabeça baixa, pensando que parece que ela falhou de novo. Xian chega à porta do elevador, e virando levemente a cabeça para trás, ele a olha e diz para ela entrar então. Em seguida, já vemos eles juntos no elevador. Zhen Shui está se sentindo aliviada, pensando que afinal existem pessoas bondosas no mundo, e que ela não passou por todo esse estresse à toa. Ela olha para o painel do elevador e observa que o andar selecionado foi o térreo. Então ela pergunta ao diretor Shi, para onde é que eles estão indo? Então antes que ele responda, seu celular começa a tocar, ele olha, mas desliga sem atender. Assim que ele desliga, imediatamente é o celular do seu secretário que começa a tocar. Ele atende, mas quase fica surdo, com a pessoa do outro lado da linha gritando para ele mandar o tio dela atender o telefone. Zhen Shui também conseguiu ouvir, e fica aflita pensando que só pode ser aquela mulher. Xian, por sua vez, apenas diz para seu secretário passar uma mensagem por ele. Então ele fala friamente, para dizer que se ela fizer escândalo em casa, ele não vai mais querer vê-la. Zhen Shui, com um quase sorriso de alívio, pensa que parece que não é tão ruim quanto ela pensava. Que embora ele mime muito a sobrinha, ainda assim é um tio rigoroso, que leva a sério o que diz e que suas palavras têm peso na família. Então seu alter ego do mal fala em sua mente que isso é melhor ainda para que ela possa intimidar aquela mulherzinha, e que ela não perde por esperar. Já do lado de fora, Xian anda em direção ao seu carro, enquanto fala que tem um longo trajeto, então eles podem conversar no carro. Eles entram no carro, Xian tira os óculos, então sentindo o movimento ao seu lado, ele voltou seu olhar, uma leve fragrância foi soprada pelo vento. E ao seu lado Zhen Shui se curvava para se sentar, com seus longos cabelos que caíam como uma cachoeira. Ela estava usando uma saia lápis, e quando se sentou com as pernas inclinadas, a saia encolheu um pouco, revelando um par de pernas longas e esbeltas. Xian desviou o olhar, esfregando os olhos para disfarçar. Zhen Shui estava satisfeita, tendo a certeza de que estava conseguindo manter uma postura e comportamento perfeitamente profissionais. Enquanto Xian, que colocava seu óculos de volta, perguntou repentinamente se ela estava com frio. Ela congelou por um momento, se perguntando se era normal que ele lhe fizesse esse tipo de pergunta, e que, como esperado, ele é muito atencioso e observador. Ela sorri passando a mão pelos cabelos, e se posicionando em seu melhor ângulo, pensa que é melhor atacar enquanto tem a oportunidade, e então responde dizendo que não, ela está bem. Sem olhar para ela, Xian apenas diz que então irá abrir as janelas. Assim que as janelas se abrem, uma forte rajada de vento entra, um vento frio do final do outono que soprava impiedosamente no rosto de Zhen Shui. Ela toda descabelada e tremendo, continua a forçar um sorriso, enquanto pensa que só porque disse que não estava com frio, não significa que ela está com calor. Zhen Shui, que se esforçou tanto para mostrar uma imagem perfeita para Xian, acabou vendo tudo ir por água abaixo em um segundo. Apesar de tudo isso ser frustrante, ela tenta se manter calma, e não demonstrar desconforto. Então ela pega um prendedor de cabelos em sua bolsa, e calmamente amarra seus cabelos em um rabo de cavalo alto. E segurando seu gravador, ela olha para Xian e pergunta sorrindo, se ela pode começar a gravar agora. Ele se manteve calado e sereno, com os olhos fechados, apenas respondeu com um ruído que ela mal compreendeu. Mas sempre mantendo o profissionalismo, ela continuou sorrindo, e falou que iria gravar toda a conversa, e que assim que finalizasse o rascunho da entrevista, entraria em contato para obter aprovação. Mas Xian permaneceu exatamente do mesmo jeito, sem dizer nada, e ainda com os olhos fechados. Irritada, ela pensa que com ele agindo assim, poderia até montar uma base militar dentro do carro, mas ela se contém, e fala que irá começar agora.
Assim que ela começa a ler suas anotações e falar sobre o tópico da entrevista, Xian abre os olhos, ele fica pensativo e começa a se lembrar da colega de trabalho de Zhen Shui que esteve mais cedo na empresa, e de que os tópicos e perguntas delas duas são exatamente iguais. Zhen Shui faz a introdução e apresenta sua primeira pergunta. Enquanto Xian pensativo, apenas fica encarando em silêncio, isso deixa ela um pouco desconcertada. Mas ele não desvia o olhar, e continua a encarar, deixando Zhen Shui cada vez mais confusa e sem saber como reagir perto dele. Então de repente, ele vira a cabeça e solta um longo suspiro. O que deixa Zhen Shui ainda mais perdida, se perguntando se ele teria algo contra ela, e o que essa expressão dele significa. Mas então, inesperadamente ele começa a falar, respondendo à pergunta dela. O que Xian falava era tudo muito lógico e interligado, e ele respondeu frase por frase. Embora não houvesse muitas palavras, a quantidade de informações era completa. Zhen Shui não ousou perder nenhuma frase, e ouviu tudo com muita atenção. Quando ela terminou de perguntar sobre o conteúdo do esboço, a caneta registradora mostrou que 1 hora e 58 minutos haviam se passado. Surpresa, ela pensa que nem percebeu a hora passar, pois teve que ficar completamente concentrada para conseguir acompanhar o ritmo dele. Zhen Shui levantou a cabeça, olhou para Xian, ela viu que sua expressão era calma, composta e serena. O olhar dela pousou gradualmente nele, observando com atenção. Mesmo visto de lado, era difícil desviar o olhar dele. Ela pensava que mesmo ele sendo um pouco excêntrico, sua aparência realmente era surpreendentemente atraente. Mas então de repente Xian se virou para olhar para ela, tirando ela de seus devaneios, e perguntou se ela já havia terminado. Zhen Shui é pega de surpresa, e fica sem graça, então ela desvia o olhar e responde. Sim, já terminei de olhar. Zhen Shui fica ainda mais desconcertada, sem acreditar que acabou falando errado. Constrangida, ela cobre seu rosto com o tablet, tentando evitar o olhar de Xian, enquanto mesmo apenas continua a encarar ela, com um olhar um pouco confuso. Em seguida vemos eles descendo do carro. Xian desce primeiro, enquanto Zhen Shui, ainda sem graça, pensa que foi salva pelo motorista, que interrompeu aquele momento constrangedor bem a tempo. A viagem deles durou 2 horas, e Zhen Shui, olhando pela janela, se pergunta onde é que eles estão. Já do lado de fora, Xian diz que ela já pode ir agora. Mas o problema é que eles estão completamente no meio do nada. Zhen Shui desce do carro, mas fica apavorada, imaginando como é que ela vai embora agora. Quando ela se dá conta, Xian já saiu andando, então ela se pergunta se ele realmente vai ir embora e deixar ela assim. Mas como ela não é de desistir, ela corre até ele, chamando por seu nome e dizendo que tem mais uma pergunta. Ela se aproxima, e diz que na verdade, é sobre uma fofoca que anda circulando na internet, e ela queria confirmar. Então ela parou ficando atrás dele, e tomando coragem ela perguntou, Xian, você tem namorada? Surpreso, ele virou a cabeça para olhar para ela. E lá estava ela, bela e composta, esperando por uma resposta. Então ela deu um lindo sorriso, deixando ele ainda mais intrigado, se perguntando. Haveria alguma outra intenção por trás dessa pergunta? Então ele se vira na direção dela. Ficando bem na sua frente, avaliando o rosto dela, como se tentasse entender suas intenções. Os dois permaneceram assim por um tempo, apenas se encarando. E quando Xian finalmente estava prestes a falar, uma voz masculina veio de não muito longe, chamando por seu nome. Ao olhar quem era, Zhen Shui ficou completamente surpresa, diante da figura daquele senhor, que perguntava quem era ela. Acontece que aquele não era um simples senhor, ele era Guanxian Shenshen. Um lendário magnata das finanças, pioneiro da indústria, e uma enciclopédia ambulante. Quando Xian está prestes a responder quem era ela, Zhen Shui toma a palavra, ela acena e se apresenta, falando que ela é uma repórter na área das finanças. Ele fica surpreso, e diz que já leu algumas de suas matérias, e que elas são tão bem escritas e detalhadas, que nunca imaginou que a autora fosse uma dama tão jovem assim. Zhen Shui agradece humildemente, e diz que ele está dando muito crédito a ela. Então ele se vira para Xian,
Dando tapinhas em seu ombro, ele sorri e fala que pensou que ele viria de mãos vazias, dizendo ser raro ver mulheres como Zhen Shui ali naquele lugar. Shi Yan parece desconfortável, mas ela, astuta como sempre, percebe que pelo tom da brincadeira, provavelmente ele deve estar pensando que ela é a namorada de Shi Yan. Em seguida, já podemos ver Zhen Shui admirando toda a propriedade, e elogiando o Sr. Guan por cuidar tão bem do lugar. Ela continua a olhar, e ao ver os cavalos, com ainda mais surpresa e admiração, fala que eles também são incríveis. O Sr. Guan fica feliz ao ouvir isso, ele ri e diz que o verdadeiro tesouro está lá dentro. Zhen Shui, satisfeita pela interação dele, pensa que deveria ganhar um Oscar pela sua atuação impecável, e continuando, ela pergunta entusiasmada, se ainda tem mais coisas lá dentro. O que o Sr. Guan responde animado que sim, e que ela iria adorar. Shi Yan não dizia nada, apenas franziu a testa e olhou pensativamente para Zhen Shui. Ele continuou a encarar ela, e então seus olhares se cruzaram. Zhen Shui piscou os olhos com um olhar inocente, como se buscasse uma confirmação de que poderia permanecer ali. Então Shi Yan, se virando, apenas falou que iria se trocar, e que ela não deveria ter nenhuma ideia estranha. Zhen Shui mal podia acreditar que ele não a expulsou, e então respondeu animadamente para ele não se preocupar. Enquanto ele se afastava, ela ainda falou que estaria esperando por ele ali mesmo. O Sr. Guan, que vinha logo atrás, trazendo um belo cavalo branco, apenas riu. Ele se aproximou dela, e comentou que aparentemente ela e Shi Yan se conheciam já há algum tempo. Ela baixou os olhos, parecendo tímida, e disse que não era bem assim, enquanto em sua mente ela pensava que na verdade eles se conheceram hoje. Então ele disse que pelo que viu, parece que ela também se interessa bastante por cavalos, e perguntou se ela não queria aproveitar que já estava ali para aprender a montar. Surpresa pela proposta, Zhen Shui pergunta se realmente poderia fazer isso. Rindo, o Sr. Guan diz que é claro que sim, e fala que se ela não se importar, pode usar uma das roupas velhas de sua esposa no vestiário. Animadamente ela responde que sim e agradece. Então ele indica o caminho, e mostra para ela onde é o vestiário. Ela entra se sentindo empolgada, enquanto pensa que nunca montou a cavalo antes, então realmente está animada para tentar. Cantarolando, ela passa por uma das cabines, a qual Shi Yan estava. Shi Yan, com a cabeça virada, estreitou o olhar encarando ela. Zhen Shui, que tinha percebido seu olhar frio, sentiu-se um pouco culpada, e então tentou manter a cabeça baixa para evitar contato visual naquele momento. Em seguida, já podemos ver ela trocada, agora vestida lindamente com um traje de montaria, que lhe serviu perfeitamente. Agora só faltava colocar o cinto, o que para ela parecia um pouco complicado. Então algo muda seu foco, ela ouve barulho de passos passando por ali. E mais uma vez seu lado travesso aflora, ela imagina que deve ser Shi Yan, e tem uma ideia. Ela chama pelo nome dele, e então ele para. Então ela coloca seu plano em ação, e pergunta se ele sabe como fechar aquele cinto, e se poderia ensinar ela como fazer. Sem dizer nada, ele apenas se vira e começa a andar na direção dela. Animada, ela pensa que funcionou, então começa a arrumar seu cabelo rapidamente, antes que ele chegasse. Ele parou, e virado de costas para a porta da cabine em que ela estava, apenas virou levemente a cabeça e falou que se ela não sabia como afivelar o cinto, então não deveria cavalgar. Zhen Shui obviamente não esperava por isso, e fica completamente sem reação, se perguntando como assim? Em seguida já podemos vê-la do lado de fora, ela observa Shi Yan, que estava sob a luz dourada do sol, ao lado de um belo e majestoso cavalo, seu terno preto de cavaleiro o deixava ainda mais elegante. Enquanto olhava, ela pensava que baseado na conversa de agora há pouco, ela pôde descobrir que Shi Yan e o Sr. Guan não são parentes, mas o Sr. Guan e o pai de Shi Yan eram muito amigos. E o fato de Shi Yan fazer questão de visitar o Sr. Guan, mostra o quanto ele é importante. Em vez de afeto, eles compartilham um profundo respeito um pelo outro, e Shi Yan só quer mostrar seu melhor lado para ele. Zhen Shui, que pensava sobre tudo isso, é interrompida, quando o Sr. Guan chega trazendo um cavalo para ela. Ele menciona que aquele é o cavalo mais dócil dali, e que eles deveriam pedir para Shi Yan ensinar ela a cavalgar.
Então ela se aproxima dele, segura de que, pela relação de respeito e carinhos que Shi Yan tinha com o Sr. Guan, ele não conseguiria rejeitá-la dessa vez. Ele olhou para ela, e então falou: primeiro as damas. Zhen Shui ficou confusa com a expressão que ele tinha naquele momento, era um tanto quanto enigmática, e ela se perguntava se deveria ficar com medo. Mas então ela se encoraja e sobe no cavalo, enquanto pensa: o que ele poderia fazer afinal? Me dar de comida para os cavalos? E em seguida ela olha para trás, na direção de Shi Yan, e fala que se ele apenas puder dar algumas dicas, ela pode fazer isso. Mas antes que ela pudesse completar sua frase, Shi Yan, em um movimento rápido, sobe no cavalo, se sentando bem atrás dela. Isso realmente a surpreendeu, ela não esperava que Shi Yan iria ensiná-la dessa forma. Nesse momento ela pode sentir uma onda de calor subir por todo o seu rosto, se sentindo nervosa e envergonhada ao mesmo tempo. Então Shi Yan, percebendo a reação dela, perguntou se tinha algo errado, com um tom um pouco irônico, o que Zhen Shui respondeu gaguejando que não, que apenas estava um pouco nervosa, porque era sua primeira vez montando a cavalo. Ele disse que entendia, mas Zhen Shui não podia deixar de se sentir nervosa com a proximidade dele, ela conseguia sentir perfeitamente sua respiração, e os braços dele que a envolviam enquanto ele segurava a sela. O cavalo começou a andar calmamente, enquanto somente o silêncio podia ser escutado. Zhen Shui sentiu seu rosto corar, enquanto pensava que nunca imaginou que Shi Yan pudesse ser uma pessoa tão calorosa. Ela olha ao redor e vê de longe o Sr. Guan acenando animadamente para eles, mas antes que Zhen Shui tivesse tempo de responder, com um comando de Shi Yan, o cavalo de repente tremeu e saiu galopando a toda velocidade. Ela não conseguiu controlar sua cara de espanto e agarrou-se firmemente à sela. O cavalo corria muito rápido, e Zhen Shui ia apertando a sela com toda sua força, gritava repetidamente para ele parar. Mas Shi Yan agiu como se não tivesse ouvido suas palavras e foi cada vez mais rápido. Zhen Shui, já se sentindo tonta devido à velocidade do cavalo, pediu insistentemente para ele ir com calma. Mas ao invés de parar, o que ela viu bem à sua frente eram frades de obstáculos, as quais Shi Yan, conduzindo o cavalo, pulou por cima dela. E assim ele continuou, pulando uma após a outra, e além disso, Shi Yan parecia manter intencionalmente uma certa distância, seus braços não estavam ao redor dela, então toda vez que havia um solavanco, Zhen Shui sentia que estava prestes a cair do cavalo, o que a deixava cada vez mais desesperada. Quando ela sentia que já não podia mais aguentar, apertou o braço de Shi Yan, que assim que sentiu seu toque, voltou sua atenção para ela, e ao olhar, viu o rosto de Zhen Shui pálido e suplicante, e com uma voz chorosa ela implorou para que ele por favor fosse mais devagar. Ela já estava sentindo seu estômago revirar, e Shi Yan, percebendo, finalmente deu o comando e o cavalo freou. Mas o impacto inercial foi tão forte que Zhen Shui foi jogada para frente, e quando estava prestes a atingir o pescoço do cavalo, ela foi agarrada pela roupa com força. Shi Yan observou, se mantendo calado e calmo, enquanto Zhen Shui, debruçada sobre o cavalo, suava e ainda tentava recuperar o fôlego, enquanto pensava que agora que viu como ele é de verdade, nunca irá perdoá-lo, não importa o que aconteça. Enquanto Zhen Shui ainda estava se lamentando em sua própria mente, de repente Shi Yan olhou e perguntou sarcasticamente se ela ainda queria aprender. No momento seguinte, já podemos ver a fachada do prédio onde Zhen Shui mora e o carro de Shi Yan estacionado na frente. Zhen Shui ainda está dentro do carro, e começa a acordar, pois acabou caindo no sono no caminho de volta. Confusa, ela olha em volta, e percebendo que está sozinha, se pergunta se Shi Yan já foi embora. Ela desce, e se sentindo completamente exausta começa a andar lentamente em direção ao prédio, mas acaba percebendo que está sem um de seus brincos. Ela imagina que eles devem ter caído no carro e corre para pegar, mas o carro já havia saído. Ao ver o carro se afastar, Zhen Shui desiste, e pensa que está tão dolorida que nem vale a pena ir atrás. No dia seguinte, uma colega de trabalho de Zhen Shui chega agitada chamando por ela, dizendo que estava tentando falar com ela, e perguntando se ela não checou seu celular. E então menciona que algo muito importante aconteceu. Zhen Shui pede desculpas, e diz que estava com pressa para terminar seu relatório, então não olhou suas mensagens, e pergunta o que aconteceu. Então ela se aproxima de Zhen Shui,
e pergunta se ela soube que Shu Yulin foi entrevistar o Xian também, o que ela responde que já sabia, mas sua amiga continua, e fala que além disso, ela deu uma olhada no relatório que Shu Yulin entregou, e percebeu que até o rascunho de Zhen Shui foi plagiado por ela, e que cada uma das perguntas eram idênticas. Nesse momento, Zhen Shui se lembra da expressão que Xian fez quando ela começou a fazer as perguntas, e pensa que agora entende o porquê ele ficou tão estranho naquela hora. Zhen Shui sabe que desde que isso não afete os resultados, sua chefe não vai se importar, e irá aceitar o melhor relatório, independente de quem o escreveu. Mas ainda assim ela se irrita, ao pensar em toda a situação, pois tanto a entrevista, quanto o relatório são dela, então por que ela tem que se preocupar com alguém publicando-os em seu nome? Após pensar em tudo isso, ela se levanta rapidamente, e fala que irá falar com a editora-chefe imediatamente. Mas assim que ela se levanta, ela sente uma forte dor nas pernas. Então ela decide ir no banheiro, enquanto pensa que não percebeu isso quando estava escrevendo na noite anterior, mas a contusão em sua coxa está piorando. Ela pensa também, que nunca imaginou que montar a cavalo doeria tanto assim. Ela começa a gritar internamente, dizendo que tudo isso é culpa do Xian, e que além disso, ela ainda teve seu relatório roubado. Mas ela tem sua atenção desviada, quando escuta o som da porta se abrindo, então fica em silêncio prestando atenção. E nesse momento Shu Yulin entra gritando ao telefone, dizendo irritada que a chefe sempre favorece Zhen Shui. Zhen Shui permanece em silêncio, ouvindo tudo de dentro de uma das cabines do banheiro. Enquanto ela continua a gritar no telefone, ela fala que já perdeu a conta das vezes que deram a parte dela do trabalho para Zhen Shui, e que parece que ela tem todos ao lado dela. Zhen Shui ouvindo isso, pensa em como ela tem talento para se fazer de vítima, mas continua quietinha ouvindo tudo. E é quando Shu Yulin fala que até com Xian, foi a mesma coisa, apesar de ser a mesma entrevista, de alguma forma Zhen Shui conseguiu mais informações dele do que ela, e que se colocar o relatório das duas lado a lado, parece que Xian respondeu suas perguntas de qualquer jeito. Irritada ela grita que, até parece que Zhen Shui lançou um feitiço nele. Nesse momento Zhen Shui abre a porta com força, fazendo um estrondo no banheiro. Ela se aproxima de Shu Yulin, que trava ao perceber que ela estava ali o tempo todo e escutou tudo, então Zhen Shui fala firmemente, que não enfeitiçou ninguém. Shu Yulin tremendo, e em choque acaba derrubando seu celular no chão. Zhen Shui por sua vez, passa por ela, e se olhando no espelho, ela ajeita o cabelo, enquanto fala que a única coisa que aconteceu é que ela é competente, e o diretor Xi aprecia isso. Por dentro Zhen Shui está fervendo de raiva, e pensa que ela tem muita coragem para agir assim, feito uma coitadinha, depois de ter roubado sua entrevista e seu rascunho. Mas ela mantém a postura, e apenas sorri, enquanto pensa que apesar de tudo isso, ela ainda pôde rir por último. Se sentindo muito satisfeita, e com uma sensação de vingança, ela se alegra ao pensar que no final, eles escolheram o relatório dela. Comemorando ela pensa que nem sente mais dor na cintura e nem nas pernas, que está tudo bem agora, pois sem dor, não há ganho, e se ela quiser se tornar uma titia, ela precisa continuar se esforçando. No momento seguinte, Zhen Shui e sua amiga já estão dentro de um táxi. Sua amiga comemora animadamente, dizendo que mesmo com o rascunho plagiado, Shu Yulin não conseguiu vencê-la, e no fim das contas, Zhen Shui ainda conseguiu a matéria de capa. E então ela pergunta para Zhen Shui, o que aconteceu com Shu Yulin depois de tudo isso, e ela responde dizendo que todos sabem como a editora-chefe é. Ela disse que as duas estão na mesma equipe e continuarão trabalhando juntas no futuro, então o que passou, passou, e elas devem seguir em frente. Sua amiga irritada, fala que ela tem razão, afinal não importa o que façam, pessoas sem vergonha como Shu Yulin, vão sempre continuar sendo sem vergonha. Então elas chegam em seu destino, e Zhen Shui desce primeiro, mas antes que sua amiga tenha a chance de descer também, ela empurra para dentro, e fecha a porta correndo. Sua amiga fica sem entender, e pergunta o que ela está fazendo e se por acaso está pegando fogo lá fora. Zhen Shui com uma cara de desespero, faz sinal para ela falar baixo, e fala que não é nada disso, enquanto ao fundo podemos ver o traste do ex-namorado dela, entrando em um carro. Sua amiga ainda meio confusa, olha para fora, e pergunta se aquele não é o namorado dela. Nessa hora Zhen Shui treme e cerra os dentes de raiva,
o que deixa sua amiga ainda mais confusa. Percebendo as reações de Zhen Shui, ela pergunta se por acaso eles terminaram, mas Zhen Shui fica em silêncio, então ela conclui que foi ela quem levou um pé na bunda. Zhen Shui continua em silêncio, e então sua amiga diz que pelo visto, se ela não estiver enganada, além de ter levado um pé, ela também foi traída. Zhen Shui começa a suar frio, e se lança em cima dela, perguntando como foi que ela descobriu tudo isso. O que ela responde dizendo que é repórter e tem olho bom para essas coisas, e que se lembra que ele costumava dirigir um carro popular simples, mas agora do nada, está dirigindo um bem melhor. Então pôde supor que ele arrumou uma mulher rica. Zhen Shui fica com o olhar abatido por um momento. Então sua amiga continua e fala que na verdade, pensando bem, não foi um upgrade tão grande, pois nem é um carro tão luxuoso assim, e até mesmo elas conseguiriam comprar um desses, se elas se esforçarem suficiente. E conclui falando que parece que a sugar mommy dele não é tudo isso afinal. Nesse momento, Zhen Shui tem um flashback se lembrando das duas ocasiões que viu Xian com carros diferentes, e pensa que ele usa 2 carros de luxo intercaladamente, mas sua sobrinha só dirige um carro de porte médio. Então ela pensa que parece que ele não a mima com dinheiro. Enquanto isso, Xian está revisando alguns projetos em seu carro, e acaba percebendo algo brilhando em um canto do assento ao lado. Ele pega para ver o que é, e percebe que é um brinco. E coincidentemente, no mesmo momento, seu secretário se vira para ele, e diz que a repórter Zhen Shui está na linha, dizendo que esqueceu algo no carro. Xian continua a segurar e encarar o brinco por um momento, e então decide atender a ligação. Assim que pega o celular, Zhen Shui fala que acha que deixou seu brinco por acidente dentro do carro. Ela diz que é um brinco de pérola, e pergunta se por acaso viu ele. Xian está brincando com um brinco em sua mão, mas fala que não o viu. Mas ela insiste, e pergunta se ele poderia verificar novamente, pois aquele brinco é muito importante para ela. Então ele pergunta o quão importante ele é. Zhen Shui fica em silêncio por um breve momento, mas então começa a falar que foi sua avó que deu para sua mãe, e depois sua mãe deu para ela. Xian traz o brinco mais para perto de si, olhando atentamente mais de perto, enquanto ela continua a falar, e diz que ele é como uma herança de família para ela. Como Xian não diz nada, ela continua falando sem parar, e diz que na verdade, esse brinco é o seu dote, e ela deveria usá-lo no dia do seu casamento futuramente. Segurando outro par do brinco, ela continua a falar, porém agora com uma voz chorosa, que sempre que olha para esse brinco, ela se lembra de sua avó, e que não a vê há muito tempo. Xian, que não é bobo, percebe a atuação dela, então ele acaba dando um breve sorriso de canto, enquanto ainda olha para o brinco, e fala que o encontrou. Zhen Shui comemora, pensando que conseguiu, e que seu plano deu certo. E quando ela estava prestes a falar que então iria buscá-lo, Xian interrompe, e fala que o seu dote é feito de plástico. Mas Zhen Shui é daquelas que não desiste nunca, então ela disse para Xian que não queria incomodá-lo pedindo que ele levasse o brinco até ela, e que ela mesma poderia ir buscar, então pediu seu endereço. Mas ao chegar no endereço que ela passou, ela fica completamente chocada com o lugar. É o lugar mais nobre de toda a cidade, e ao olhar em volta ela pensa, quem mais além dele poderia morar aqui? Internamente ela se anima, e fala que seu plano de se tornar a titia Lotus Branca está oficialmente em andamento. Então podemos ver uma bela e luxuosa residência, que se destaca em meio à paisagem. E em seguida, Zhen Shui diz olá, em frente à porta que acabou de abrir. Mas ao olhar ela percebe que não tem ninguém ali, e fica sem graça, pensando que nunca viu uma porta automática assim. Ela entra, e começa a andar silenciosamente. Enquanto anda, ela olha ao redor, e se pergunta o porquê de estar escuro ali. Tentando chegar à sala de estar, ela olha mais atentamente e vê de longe algo que chama sua atenção. O céu deslumbrante nas cores do entardecer, pareciam como uma cortina. Xian estava sentado, recostado na poltrona, com as pernas esticadas e a cabeça baixa, folheando uma revista na mão. Seus óculos eram revestidos com uma fina camada de luz dourada, o que contrastava perfeitamente com sua pele. Zhen Shui não fez nenhum som, para não interromper aquela cena, que mais parecia uma pintura. Mas de repente o vento mudou, soprando os longos cabelos de Zhen Shui,
e nesse momento Xian desviou o olhar da revista, e olhou para a direção dela. Ele retira seu óculos, e coça os olhos, como se estivesse com as vistas cansadas. Então olhando para ela novamente, ele aponta e diz, que é por ali, indicando a direção onde ela encontraria seu precioso brinco. Enquanto passa a mão pelos cabelos para ajeitá-lo, ela apenas diz ok, enquanto pensa que ele realmente guardou para ela. Xian permanece no mesmo lugar, e enquanto ele fecha sua revista, ela se vira e corre na direção que ele indicou, para pegar seu brinco. Ela vê que ele está sob a mesa, então fala animada que encontrou, mas internamente ela pensa que precisa pensar rápido em algo para puxar conversa agora, senão terá que ir embora. Olhando ao redor, ela percebe vários discos, e um tocador de vinil. E dentre todos aqueles discos, tem um qual ela reconhece, e decide falar sobre isso, dizendo que é super fã dessa cantora. Mas por dentro ela pensativa, se questiona, que apesar dessa cantora ser muito popular atualmente, Xian não parece ser o tipo de pessoa que gosta dessas músicas. Mas isso não é importante agora, o que ela precisa é puxar conversa, então ela se vira para ele, que já não está mais sentado lá fora, e pergunta se ele também gosta dessa cantora. Ele responde novamente com um ruído, mas ela não se importa e continua, falando que isso é uma coincidência, que ela é uma grande fã, e que também tem os mesmos vinis em sua coleção. Enquanto ele pega um copo de água, ela começa a se aproximar, e pergunta qual das músicas dela ele gosta mais. E quando ela está prestes a mencionar a sua favorita, ela percebe em cima do sofá uma bolsa feminina, o que a deixa alarmada. No mesmo momento ela para de falar, e congela, enquanto se pergunta, se será que ele tem uma namorada? E para piorar, ela ainda está ali naquele momento? Ela fica desesperada, pensando que cometeu um erro, e mudando drasticamente de atitude, ela se curva agradecendo por ele ter guardado seu brinco, e fala que agora que já o recuperou, vai deixá-lo em paz e ir embora, e se despedindo, ela fala adeus e diz que o deseja uma boa vida. Xian, ainda segurando o copo, demonstra estar confuso com a mudança repentina no comportamento dela. Ela apenas abaixa o olhar, se sentindo nervosa. Então ele se recostou na bancada, e olhando para ela perguntou: "Você, já está indo embora?" Zhen Shui, que estava suando frio, ainda muito nervosa, responde com um sorriso forçado que já estava tarde, e não queria incomodar. Além disso, ela também diz que ainda tem relatórios para escrever, então acha melhor ir agora. Ela se vira após falar isso, e começa a caminhar rapidamente na direção da saída. Mas de repente ela para, e com um olhar pensativo, ela começa a ponderar sozinha, que na verdade, ela apenas assumiu que ele tinha uma namorada, e pensa se realmente vale a pena desistir de seus planos assim, só por causa de uma suposição. Então ela se vira novamente, e decide que antes de desistir completamente, ela deve confirmar com ele primeiro. Ela volta, e se aproxima de Xian de novo. Ele ainda está parado lá no mesmo lugar, virado de costas, então com uma voz meio vacilante, ela chama por seu nome. Ele olha para ela, que com a cabeça baixa fala que teve um pequeno contratempo no caminho até ali, e pergunta se ele poderia emprestar algo de sua namorada para ela. Xian continua a encarar ela, porém agora com uma expressão um pouco confuso, enquanto pergunta: "Como assim, namorada?" Zhen Shui então pergunta, se a pessoa que estava ali na sala antes dela, não era sua namorada? Xian olha para o sofá, onde está a bolsa que Zhen Shui viu. Entendo o porquê ela reagiu daquele jeito do nada, e suspira e acaba soltando um leve sorriso, enquanto Zhen Shui continua a olhar para ele, esperando uma resposta. Ele finalmente responde, com um não. Imediatamente Zhen Shui suspira e sorri, dizendo que isso é um alívio, e que é muito bom ouvir isso. Xian fica surpreso por ela falar isso, e mesmo tentando não transparecer, ele acaba sorrindo de novo. Então ele se vira para ela, ficando bem próximo, e olhando diretamente em seus olhos ele pergunta: "Alívio? De que jeito isso é bom?" Zhen Shui acaba hesitando com essa pergunta, e começa a gaguejar. Xian coloca seu copo de volta sobre a bancada, e continua a encará-la, esperando por uma resposta. Ela tenta explicar, dizendo que é porque é melhor evitar mal-entendidos desnecessários. Então ele se inclina na direção dela,
diminuindo cada vez mais a distância entre eles, e pergunta a que tipo de mal-entendido ela se refere. Zhen Shui não espera essa reação dele, e fica cada vez mais nervosa. Ela começa a dar passos para trás tentando se afastar um pouco, enquanto tenta se explicar, mas nem consegue formar uma frase sequer. Xian, por sua vez, não permite o distanciamento, e começa a acompanhar seus passos, até que ele pisa em um de seus chinelos, prendendo o pé dela. Ela acaba se desequilibrando e cambaleia, ainda gaguejando, tentando encontrar algo que possa falar para se explicar. Se sentindo encurralada, ela pensa no que deve dizer, e que não quer que ele a entenda mal. Xian está tão perto, que ela nem consegue mais olhar para ele, e com o rosto corado, ela baixa a cabeça completamente sem jeito, enquanto Xian continua a encará-la, e então ele pergunta: "O que a minha sobrinha poderia entender errado?" Assim que Zhen Shui ouve isso, ela levanta a cabeça olhando para ele. Os dois se encaram por um momento, mas então Zhen Shui, compreendendo que havia entendido errado, se afasta rapidamente dele e fala que não é nada, e que é melhor deixar para lá. Ela pensa que se é da sobrinha dele, então não tem problema, mas então ela acaba se dando conta de que a sobrinha dele é aquela mulher, a amante do seu ex. Desesperada, ela pensa que não pode se encontrar com ela ali, e fala para Xian que realmente não seria bom se a sobrinha dele entendesse algo errado. Ela diz tchau e o deseja uma boa noite, nem dando tempo para que Xian pudesse falar alguma coisa, e sai correndo, desaparecendo em um piscar de olhos, e deixando apenas os chinelos para trás. Xian se abaixa para recolher os chinelos, e com eles nas mãos fica parado por um tempo, tentando entender o que acabou de acontecer. E é nesse momento que uma jovem aparece na sala, dizendo que quando cochilou ainda era meio-dia, e agora já está escuro. Essa é Qin Shui, a verdadeira sobrinha de Xian. Coçando os olhos, ainda sonolenta, ela comenta que acha que ouviu a voz de uma mulher, e pergunta se ele estava com alguém ali. Em seguida, já podemos ver Xian sentado lendo um livro, enquanto sua sobrinha reclama, perguntando se realmente precisa continuar nesse emprego. Ela argumenta dizendo que todos na família trabalham duro para ganhar muito dinheiro, e que pelo menos um entre eles deveria gastá-lo, afinal sua família já tem o suficiente para durar por 3 gerações. Ela continua choramingando e fala que não trabalhava tanto assim nem quando estava na escola, e agora precisa se submeter a um estágio das 9 às 17 horas, e tudo isso apenas por alguns milhares de yuan por mês, e pergunta se não podem adiar isso para o próximo ano. Mas Xian não dá atenção para suas reclamações, e apenas responde bruscamente, dizendo que sua família não cria parasitas preguiçosos. Qin Shui não esperava uma resposta tão fria e direta, e no fim não teve escolha a não ser ir trabalhar no dia seguinte. Mudando de cena, vemos Zhen Shui e sua amiga no escritório conversando sobre a nova contratada, que a editora-chefe pediu para que Zhen Shui instruísse. Sua amiga menciona que pela sua ficha ela parece ser muito qualificada, tem uma ótima formação acadêmica, e estudou na mesma universidade que a editora-chefe. Ela fala que aparentemente Zhen Shui pode ficar tranquila. Mas Zhen Shui rebate, e diz para ela olhar melhor suas notas e currículo. Então ela começa a ler: segundo lugar em um concurso de canto na escola, e presidente do clube de cosméticos? Zhen Shui, parecendo um pouco preocupada, diz que obviamente ela é um nepo baby, e sabe que isso vai acabar sobrecarregando ela de trabalho, mas não pode se dar ao luxo de ficar mal com ela. No momento seguinte vemos uma garota chegando por trás e perguntando se ela é a senhorita Zhen Shui, e falando que o RH a mandou até ali. Zhen Shui se vira e diz oi, mas assim que olha para o rosto da nova contratada, vemos que ela é justamente a sobrinha de Xian. Ela não parece muito animada, mas mesmo assim se apresenta e diz que estará sob os cuidados de Zhen Shui. Em seguida Zhen Shui já está se preparando para começar a trabalhar. Ela coloca seus fones anti-ruídos e se alonga, enquanto fala que precisa se esforçar ao máximo no rascunho final da entrevista com Xian. Ela também pensa que seria melhor atribuir algumas tarefas para a nova estagiária antes de começar. Então ela se aproxima de Qin Shui e entrega para ela o gravador, dizendo que ali tem uma de suas entrevistas mais recentes, e pede para que ela organize o conteúdo e organize um rascunho. Qin Shui concorda e pensa que é só uma transcrição, e que não deve ser difícil, mas assim que abre o arquivo e começa a escutar, ela se sente sobrecarregada imediatamente. Ela percebe que a entrevista em questão foi com seu tio Xian,
mas se pergunta por que ele usa tantos termos técnicos, e se ele realmente está falando na língua dela, porque ela não consegue entender nada. Então ela decide pedir ajuda, e chama por Zhen Shui que está logo atrás dela. Mas Zhen Shui não responde, e continua a digitar sem esboçar nenhuma reação. Então ela chama de novo, e Zhen Shui apenas pega seu copo de café e bebe, mas ainda não se vira e nem responde. Qin Shi tenta mais uma vez, ainda sem sucesso. Então ela se irrita e se pergunta o que está acontecendo, e pensa que nunca ninguém a ignorou assim antes. Algumas horas depois, já é fim de tarde, e Zhen Shui se espreguiçando na cadeira, pensa que nem viu o tempo passar. Ela retira os fones do ouvido, e imagina que seria melhor dar uma olhada na estagiária, mas ao olhar para a mesa dela, Zhen Shui percebe que ela já não está mais ali. Ela olha ao redor e vê que todos estão ocupados, e pensa que parece que a nova estagiária não gosta muito de trabalhar. Residência da família Shi. Qin Shi reclama que o trabalho está matando ela de tédio, e fala que sua supervisora lhe pediu para transcrever uma gravação no seu primeiro dia, e resmunga dizendo que é uma repórter, e não uma digitadora. Então vemos sua mãe, Song Yuelan, uma famosa cantora, e irmã mais velha de Shi Yan. Ela pergunta sobre quem é a supervisora dela, então Qin Shi apenas responde irritada, que é Zhen alguma coisa. Mas seu pai, que também está ali, pergunta se seria Zhen Shui. Surpresa, Qin Shi pergunta ao seu pai se ele conhece ela, e ele responde que sim, que eles já se viram antes, e que ela é uma pessoa decente e profissional. Ele menciona também que Qin Shi pode aprender muito com ela. Mas ela continua a resmungar, e fala que está disposta a aprender, mas não tem certeza se Zhen Shui está disposta a ensiná-la. Seu pai acha estranho, e pergunta o que ela quer dizer com isso. Então fazendo bico, ela olha pensativa para seu tio, Shi Yan, que também está presente ali, e de repente começa a falar sem parar, despejando um monte de reclamações em cima de todos. Até que Shi Yan faz um barulho, soltando seu celular na mesa, e imediatamente ela fica quieta. Então ele pega um lenço e começa a limpar as mãos, enquanto fala que já terminou de comer. Qin Shi fica apenas olhando incrédula para ele, pois ele não fez um comentário sequer sobre tudo o que ela falou. Na verdade, o que ela esperava era que ele, sendo seu tio, tomasse seu lado e a apoiasse de alguma forma. No dia seguinte, Zhen Shui está chegando ao escritório, ela cumprimenta seus colegas de trabalho com um lindo sorriso no rosto. Então sua amiga se aproxima e comenta que ela parece estar de ótimo humor, e pergunta se algo de bom aconteceu. Apesar de não dormir direito há dias, Zhen Shui está animada, pois a editora-chefe realmente gostou de seu rascunho final, e agora estão apenas aguardando a aprovação da empresa de Shi Yan. Em seguida ela vê que acabou de chegar um e-mail deles, e imediatamente ela abre. Mas assim que lê, toda sua animação vai por água abaixo, pois o e-mail diz que seu rascunho não foi aprovado. Mas Zhen Shui tenta não desanimar, e mantendo a sua ética de trabalho, ela pensa que tá tudo bem, e que só precisa revisar e reenviar. Mas após ter seus rascunhos reenviados e reprovados várias vezes, Zhen Shui já não sabe mais o que fazer, e começa a se sentir desanimada. Ela menciona que é a primeira vez que eles entrevistam Shi Yan, e que nunca imaginou que ele teria padrões tão altos. Sua amiga pergunta se existe a possibilidade de ele estar guardando algum ressentimento dela, mas Zhen Shui diz que acha que ele não seria tão mesquinho assim. Enquanto isso, Qin Shi fica de canto apenas ouvindo toda a conversa, e animada ela se pergunta, se será que seu tio está fazendo isso para se vingar por ela. Então nesse momento, Shu Yulin passa por Zhen Shui, e aproveita para provocá-la, falando se não era ela que havia dito que Shi Yan apreciava sua competência, e cutuca dizendo que parece que não é bem assim, já que sua matéria está presa na avaliação. Então Zhen Shui corre para a sala de sua editora-chefe, decidida a tomar uma iniciativa, pois o prazo está acabando, e ela não pode continuar assim. Então ela chama pela editora e pergunta se ela poderia passar o número de Shi Yan para ela. Ela menciona que precisa que ele inclua em seu feedback mais detalhes, sobre o que deseja que seja alterado, e que irá perguntar a ele pessoalmente. Em seguida, vemos o carro de Shi Yan chegando na entrada de seu condomínio. Shi Yan está dentro do carro com os olhos fechados, e então seu motorista o chama, e avisa que já chegaram. Ele abre os olhos,
e ao olhar pela janela, vê de longe a silhueta de uma mulher parada ali esperando. Ele coloca seus óculos para observar melhor, e percebe que é Zhen Shui quem está ali, e também nota que parece que ela está com bastante frio. Ele continua a observar, até que ela volta seu olhar na direção dele, e o avista também. Seus cabelos esvoaçantes ao vento, e apesar do frio ela ainda parece impecável como sempre. Ela olha para ele, e sorri de forma sutil, mas encantadora. E isso faz com que Xian acabe se perdendo um pouco, ele vira o rosto e afrouxando a gravata limpa a garganta. Em seguida ele desce do carro, enquanto Zhen Shui chama animadamente por seu nome. Ele pergunta o que ela quer, mas ela pensa que ainda não sabe como falar. Será que ela deve ser direta e perguntar se ele está de alguma forma insatisfeito com ela? Então ela decide falar que sentiu que talvez ele quisesse ver ela, por isso ela foi pessoalmente. Sem dizer nada, ele apenas a encara com uma expressão séria. O que deixa Zhen Shui um pouco intimidada, enquanto ela pensa que não deveria ter se expressado dessa forma. Mas em seguida ele quebra o silêncio, perguntando como ela chegou a essa conclusão. Mesmo nervosa, ela pensa que em um momento como esse, você só precisa manter sua postura. Então ela se mantém firme e pergunta, por qual outra razão ele continuaria enviando de volta sua matéria, e menciona que além disso, ele também não atendeu o telefone. O que ele responde dizendo apenas que estava insatisfeito. Frustrada, Zhen Shui pergunta com o que exatamente ele estaria insatisfeito. Então ela decide se aproximar mais, e já bem perto dele, ela olha diretamente em seus olhos, e fala com confiança que sabe que é capaz, só precisa que ele aponte o erro, e ela irá corrigir. Mas Xian não fala nada, apenas se vira e começa a andar. Ela fica parada olhando confusa, enquanto se pergunta se ele simplesmente irá embora assim. Ela começa a ficar cada vez mais nervosa, pensando que o prazo está acabando, e que depois de trabalhar tão duro nisso, ela não pode deixar acabar assim. Então, juntando toda a sua coragem, ela fecha os olhos e fala, que então talvez, ele apenas quisesse ver ela. Assim que ela fala isso, Xian para, e ainda de costas para ela, ele acaba deixando escapar um sorriso de canto. Zhen Shui, por sua vez, está quase se descabelando de nervoso, se perguntando por que ela disse isso, e se por acaso ela enlouqueceu. É quando de repente, Xian diz que então ela deve entrar. O que a deixa tão surpresa, que ela acaba ficando parada, com cara de quem não entendeu olhando para ele. Então ele se vira, e olhando em sua direção, diz para ela vir com ele. Ela segue ele, enquanto pensa que com certeza ele percebeu que ela está agindo por desespero, mas de qualquer forma ele a convidou para entrar. Pensativa ela se pergunta, ou será que existe a possibilidade de ele estar realmente cativado pelo seu charme? Então, interrompendo seus pensamentos, Xian aponta para uma cadeira, e manda ela se sentar, e começar a revisar. Imediatamente Zhen Shui assume uma postura de aluna exemplar, e fala firmemente, sim senhor. Mas em sua mente se pergunta se então é só isso mesmo, ele só quer que ela revise o rascunho? Em seguida já se pode ver ela sentada com seu notebook aberto, ela digita freneticamente, enquanto Xian está na cozinha mexendo em algo. Ela desvia o olhar, para ver o que ele está fazendo. Ele está em pé na bancada, e pergunta se ela quer um pouco de água. Ela está prestes a falar que sim, mas ao perceber a garrafa que ele está segurando, ela muda e fala que gostaria de beber o mesmo que ele. Olhando para ela, ele diz que aquilo é vinho. Ela sorri, e fala que sabe disso. Então ele serve 2 copos, e leva um para ela, o que a deixa muito feliz. É quando o celular dele começa a tocar, e ele imediatamente se afasta dela para pegá-lo. Ele atende, e a sua sobrinha perguntando se pode levar uma garrafa de vinho para ele, ela menciona que pediu a alguém para comprar um bom para ela em um leilão. Mas antes mesmo dela conseguir terminar de falar, Xian a corta, e fala que não precisa, o que a pega de surpresa, e ela pergunta o porquê não. Ele não responde, e apenas fica olhando para Zhen Shui através do reflexo de sua janela. Então Zhen Shui se vira e percebe que ele está olhando, ela ergue o copo e em seguida o leva até a boca, enquanto continua a encarar Xian pelo reflexo. Ele baixa o olhar, e tirando o telefone lentamente da orelha, apenas diz que está ocupado.
Sua sobrinha fica ainda mais eufórica, e pergunta se por acaso ele está escondendo uma namorada em casa, mas sem falar mais nada, Xian apenas desliga o telefone. Assim que ele desligou, Zhen Shui chama por ele. E se aproximando dele, e com um olhar suave e voz terna, ela pergunta se ele pode dar uma olhada nesta revisão que ela fez. Ele apenas passa o olho por cima, e em seguida já fala que ainda está muito extenso. Zhen Shui fica sem acreditar, mas não se deixa abater, e fala que então irá revisar de novo. Enquanto isso, Xian continua sentado apreciando sua bebida, pensando no que sua sobrinha acabou de falar, sobre ele estar escondendo uma namorada em sua casa. Zhen Shui permanece concentrada escrevendo, vez após vez, ela mostra o rascunho para Xian, e ele continua a pontuar todas as correções necessárias. E assim várias horas se passam, até que finalmente, ele olha e diz estar bom. Zhen Shui nem consegue acreditar. Meio alegrinha por conta do vinho, mas não ao ponto de estar embriagada, ela sorri aliviada abraçando o notebook. Ela olha para Xian, e sorrindo gentilmente pergunta se ele tem certeza que não há mais nada para corrigir. E fala que se ele quiser, ela não se importa em continuar revisando, pois sempre há espaço para melhorias. Assim que ouve isso, Xian engole seco, e em seguida voltando seu olhar para ela, pergunta se ela realmente não se importa. Ele menciona que ela ficou na casa de um homem sozinha por horas, e pergunta se seu namorado não se importaria. Zhen Shui hesita por um momento, mas em seguida responde, dizendo que não tem mais namorado. Ela fala para Xian, que terminaram na noite em que eles se conheceram. Após ouvir isso, Xian acaba deixando escapar um pequeno sorriso de canto. Tentando se manter sério e neutro, ele pergunta: "E então?" Zhen Shui olha para ele, repetindo a pergunta em sua cabeça. Ela o encara por um momento, tentando entender o que aquela pergunta dele significa. Ela aperta os lábios, corando levemente, e tomando coragem, ela se aproxima, puxando a manga da blusa dele, e então pergunta: "Então, eu posso continuar te perseguindo?" Em seguida, a cena muda, e vemos que a sobrinha de Xian está chegando. Ela acaba cruzando com Zhen Shui, e assim que a vê, chama por ela. Zhen Shui fica surpresa com a coincidência, e pergunta se ela mora por ali, mas ela responde que não, que apenas foi até ali para se encontrar com alguém. Sem prolongar muito a conversa, Zhen Shui continua caminhando, enquanto fala, que parece que pode chover mais tarde, então ela deve se lembrar de levar um guarda-chuva para o trabalho no dia seguinte. Qin Shui olha para ela um pouco confusa, e se pergunta, por que será que ela está aqui? Mas sem desconfiar de nada, cada um apenas segue o seu caminho. Em seguida, já podemos ver Qin Shui extremamente animada, dizendo para seu tio que já chegou. Parado enquanto segurava um copo, ele apenas a encara, sem dizer nada. Mas sua sobrinha, astuta como uma raposa, percebe imediatamente a marca de batom que está no copo. Seus olhos brilham de empolgação, e ela pensa: então quer dizer que tinha uma tia aqui. Xian a repreende, dizendo que avisou que ela não precisava ir. Mas Qin Shui, com o seu radar ligado, não dá muita atenção, e apenas diz que coisas boas devem ser entregues pessoalmente. Em seguida, ela já começa a questioná-lo, perguntando se ele estava sozinho. Porém, Xian, sem muita paciência, se vira para ela irritado e diz: "Coloque o vinho aí e vá para casa. Agora mesmo." Ela se apressa, dizendo que tudo bem, mas por dentro pensa que a reação dele confirma tudo. E pensa também, será que poderia ser a mulher que ela encontrou mais cedo? Zhen Shui? Em seguida, somos levados até ela, que já está aconchegada em sua cama, mas seus pensamentos estão longe. Ela não consegue parar de lembrar tudo o que aconteceu mais cedo, e pensa que só pode ter ficado louca. Então, navegando por suas memórias, voltamos algumas horas atrás, no momento em que ela perguntou para Xian se poderia continuar a persegui-lo. O que ele respondeu, com seu tom calmo e contido habitual: "Se eu disser que não, você vai desistir?" Zhen Shui, por sua vez, se mantendo firme, falou que não, ela não vai desistir.
Então Xian, desviando o olhar, apenas diz: "Por que está me perguntando então?" Sorrindo, ela fala: "Estou apenas seguindo o procedimento padrão por respeito." Logo após isso, Xian muda de tom. Ele aperta um botão e pode-se ouvir o som da porta abrindo. Então, de forma fria, ele apenas diz: "Você deveria ir agora." Zhen Shui entende o aviso para sair, e então rapidamente recolhe suas coisas, se preparando para ir embora. Mas sem se abalar, antes de sair, ela se vira uma última vez para ele, e sorrindo, ela acena e diz: "Vou te adicionar no WeChat quando chegar em casa. Você verá que sou ótima para conversar." Então voltamos para o momento atual. Com a cabeça cheia de pensamentos, Zhen Shui não para de se debater na cama. Ela pensa que se ele não disse nada, então deve ser um sinal verde. E no momento em que pensa isso, seu celular toca. Ela o pega rapidamente. Ansiosa, ela abre as notificações, pensando se será que ele aceitou seu pedido de amizade. Mas assim que olha, vê que não. E se sentindo uma boba por ter ficado tão ansiosa, ela percebe que na verdade é a mensagem de uma velha amiga. Na mensagem, sua amiga fala que ficou sabendo sobre o término dela e questiona se é verdade. Zhen Shui responde que sim e pergunta como ela soube. Sua amiga fala que viu nas redes sociais dele. Ele viajou com outra mulher e postaram várias fotos. Irritada, ela menciona que o cérebro dele só pode ter sido fritado por um raio. Por um momento, Zhen Shui sente um peso ao saber dessas notícias, mas rapidamente ela se recompõe. Colocando um sorriso no rosto, ela pensa: "Esqueça eles. Tenho coisas mais importantes para fazer agora." Ela se joga na cama, falando para si mesma: "Apenas durma." E após algum tempo, ela acaba pegando no sono, com o celular ao seu lado, ainda esperando por uma resposta de Xian. As horas passam, e no meio da madrugada, uma notificação toca. Ela acorda e pega o celular para verificar, pensando se será que agora ele respondeu. Parece que dessa vez sim, mas a resposta não era o que ela esperava. Para sua pergunta se ele aceitaria seu pedido de amizade, a resposta era apenas um curto e seco NT, uma abreviação para "não, obrigada." Nesse momento, pode-se ouvir o estrondo de um raio, e então, em um sobressalto, Zhen Shui acorda assustada. A verdade é que a parte em que Xian respondia sua mensagem era apenas um sonho. Ao perceber isso, ela se joga de volta na cama, se sentindo aliviada, enquanto pensa que é claro que Xian não faria isso. Ela olha novamente seu celular, checando mais uma vez suas mensagens. Porém, para sua decepção, não há nada, ele não respondeu. Então ela pensa que até mesmo um NT seria melhor do que nada. No dia seguinte, o escritório está cheio de burburinhos por todos os lados. Qin Shui, vendo a agitação, começa a prestar atenção nas conversas. E percebe que todos estão falando sobre como os rascunhos de Zhen Shui foram reenviados várias vezes. Eles mencionam que o trabalho dela sempre foi de primeira e que isso nunca havia acontecido antes. Então se perguntam, será que ela acabou irritando alguém? Qin Shui, ao ouvir isso, pensa que mesmo que seu tio tenha feito isso por ela, ele não deveria atormentar a tia assim. E se pergunta, se será que então isso quer dizer que Zhen Shui não é a tia? Só para contextualizar, ela tá pensando isso porque depois de ver Zhen Shui saindo do prédio do seu tio e a marca de batom no copo dele, ela pensou que seria possível os dois estarem em um relacionamento às escondidas. Mas depois de perceber o quanto seu tio tem sido rígido com ela, já começou a descartar essa ideia. Mas, continuando. Enquanto ela está ponderando sobre tudo isso, alguém chega de repente a chamando e tirando ela de seus pensamentos. E é ninguém menos do que a própria Zhen Shui, que está com uma expressão abatida, se sentindo completamente esgotada e sobrecarregada. Ela menciona que a editora-chefe pediu que Qin Shui participe de um evento com ela, e conta que é uma coletiva de imprensa realizada pelo banco Mingyu, e pergunta se por acaso ela se lembra de Xian, daquela gravação que ela transcreveu outro dia, mencionando que ele também estará lá. Assim que ouve a menção do nome de seu tio, Qin Shui tem um mini surto, e sem conseguir disfarçar, ela grita.
Alguns momentos depois, já podemos ver o local do evento, e as duas chegando lá. Zenshui está radiante, feliz porque irá ver Xian, já que Inshui, por sua vez, está hesitante. Elas chegam ao local onde a coletiva de imprensa irá ocorrer, e rapidamente, Zenshui começa a arrastar Inshui para conseguirem se sentarem na frente. Inshui fica desesperada, pedindo para ela esperar. Reclamando, ela diz que tem vários assentos no fundo, então por que elas precisam se sentar na frente? Mas sem dar atenção, Zenshui apenas diz que no fundo é mais difícil de ouvir. Em seguida, já é possível ouvir alguém anunciando que a coletiva irá começar. Ele dá as boas-vindas aos palestrantes, que estão entrando no palco, e entre eles está Xian, em um belo e elegante terno preto. Ele se dirige até o assento marcado e se senta, enquanto os fotógrafos aproveitam para tirar muitas fotos. Zenshui o notou assim que ele entrou, e desde então não conseguiu tirar os olhos dele. Ela observa sua postura impecável e confiante de sempre, e ele rapidamente também percebe ela ali. Seus olhos se cruzam, e Zenshui, percebendo, deixa escapar um sorriso. Mas então Xian desvia o olhar, quebrando o contato visual. Mas ela, por sua vez, continua tentando chamar a atenção dele. Como ele não olha, ela decide pegar o celular e mandar uma mensagem para provocá-lo. E então ela escreve: "O diretor está tão gato hoje, tão alfa. Isso não é uma coletiva de imprensa, é um evento de sedução." Xian sente seu celular vibrando, e então, rapidamente ele o pega de seu bolso para verificar. Ele começa a ler as mensagens, e elas não param de chegar. As outras mensagens diziam: "Pode não parecer, mas estou gritando por dentro. Você é o mais gato aqui." Xian mantém o foco e permanece com uma expressão séria. Então ele olha brevemente para ela, que parece realmente satisfeita. Com um sorrisinho desafiador, ela continua a digitar sem parar. Mais mensagens começam a chegar. "Eu preferiria escalar o Monte Everest usando salto no pé esquerdo e um sapato cheio de pedras no pé direito do que ver você franzir a testa." E para finalizar, ela decide enviar um emoji fofo. Enquanto divertida, ela ri e pensa: "Isso é por você não ter me respondido antes." Mas então, de repente, ela para, como se sentisse que algo não estava certo. Então ela olha para Xian, que por sua vez estava a encarando de forma assustadora. Em um sobressalto, ela solta o celular na mesma hora. Mudando drasticamente de comportamento, ela se senta, alinhada e quieta, como uma aluna exemplar. A palestra se inicia, e agora, focada, Zenshui ativa seu modo repórter e digita tudo com diligência, enquanto Kinshiui, por sua vez, continua tensa. Ela nem consegue levantar a cabeça, com medo de fazer contato visual com seu tio. Tentando disfarçar seu incômodo, ela pergunta para Zenshui se pode sair para tomar um ar. Zenshui percebe sua expressão de desconforto e pergunta: "O que houve? Não está acostumada com esses tipos de lugares?" Nervosa, ela responde, dizendo que o diretor Shi não para de olhar para ela, e isso é assustador. Então Zenshui volta seu olhar para ele, e percebe que ele realmente está olhando na direção delas. Então, corando levemente, ela sorri, e diz para Kinshiui não se preocupar, pois na verdade, ele está olhando para ela. Em seguida, é anunciado que haverá um breve intervalo na palestra. Então, Kinshiui, ainda incomodada, aproveita para sair um pouco, enquanto Zenshui continua tranquilamente em seu lugar. Assim que fica sozinha, um outro repórter se aproxima. Ele a cumprimenta e se apresenta, mencionando que leu os artigos dela e que já queria a conhecer há algum tempo. Ele continua a puxar assunto e, depois de falar um pouco, menciona que são quase como colegas de trabalho. Então pede para ela o adicionar no WeChat, alegando que eles podem trocar dicas um com o outro no futuro. Zenshui fica um pouco confusa com a abordagem repentina no início, mas decide aceitar, pensando que no seu ramo, um amigo a mais é uma conexão a mais. É quando então ela acaba fazendo contato visual novamente com Xian, que ainda estava sentado ao fundo no palco. Ela acaba observando o olhar dele
e se pergunta: ele está me encarando de novo? Mas a expressão dele nesse momento era diferente de antes, e ela, percebendo isso, ficou confusa, se perguntando se havia acontecido algo. Então é quando Xian decide intervir. Ele se levanta de seu assento de repente e, com uma voz firme, ele chama pelo nome de Zhen Shui. Os dois voltam seus olhares para a direção de Xian. Isso definitivamente pegou tanto ela quanto o outro repórter que a abordava de surpresa. Ao olhar para ele, viu que ele já estava se dirigindo para algum outro lugar. Sua expressão era séria, seu olhar intenso, e com a mesma firmeza de antes na voz, ele falou: "Venha aqui." Um momento se seguiu de um silêncio repentino, e um ar de confusão tomou conta do ambiente, enquanto Xian se afastava com passos firmes. Sem entender muito bem o que estava acontecendo, Zhen Shui ficou congelada no lugar, com cara de interrogação, e o repórter ao seu lado, tão perdido quanto ela, a cutucava e falava: "Ele disse para você segui-lo." Os dois se entreolharam, ainda confusos, tentando processar tudo aquilo. E então é quando Zhen Shui pensa ter uma ideia sobre o porquê ele agiu assim. Notando que ele pareceu desconfortável, ela se anima e pensa: ele está com ciúmes. A imagem dele emburrado vem à sua mente, e ela fica realmente satisfeita ao imaginar ele com ciúmes dela. Então, rapidamente, ela vai atrás dele. E assim que eles chegam a uma área privada, com um largo sorriso, ela pergunta: "O que foi?" Xian, por sua vez, que está parado diante de uma grande janela, ainda em um tom firme, fala de forma breve: "Sente-se." Zhen Shui, sem conseguir esconder o sorriso, se senta, seguindo as instruções dele obedientemente, enquanto pensa com satisfação: "Vamos lá, admita que você está com ciúmes." Em completo silêncio, Xian se aproxima dela com passos firmes, e assim que chega bem próximo a ela, ele a encara e com seriedade pergunta: "Onde foi que a repórter que estava sentada ao seu lado foi?" Confusa, ela olha para ele sem entender, e não consegue responder nada de imediato. Percebendo a confusão no rosto dela, ele reforça a pergunta e diz: "Aquela que veio com você." Decepcionada, ela tenta disfarçar. Abaixando o olhar, ela mexe em sua bolsa para pegar seu celular e fala que irá entrar em contato com ela para ele. Mas em sua mente ela pensa: ele só queria perguntar sobre Qin Shui? Então ele estava realmente olhando para ela esse tempo todo? Enquanto ela liga para Qin Shui, ela não consegue deixar de pensar que se ele está pedindo para ela ser uma mensageira, significa que eles nem são próximos. E se pergunta se isso então quer dizer que ela não passa de uma ferramenta a ser usada para eles se aproximarem. Assim que Qin Shui atende o telefone, Zhen Shui pergunta onde ela está. Ela explica que saiu um pouco para tomar um ar e que está em uma cafeteria do lado de fora e já vai voltar para dentro. Mas Zhen Shui decide bancar a dissimulada e fala: "Ah, então quer dizer que você já foi embora?" Ela continua com o seu teatro, dizendo para Qin Shui não se preocupar e descansar bem. Em seguida, ela diz que irá desligar e se despede, deixando Qin Shui do outro lado da linha completamente perdida. Sem dar chances de ela perguntar algo, Zhen Shui desliga o telefone e fala para Xian com naturalidade e de forma descarada que ela já foi embora. Ele questiona para onde ela foi. Zhen Shui, se sentindo incomodada com o interesse insistente dele, responde dizendo apenas que ela não estava se sentindo bem, então foi para casa. Mas ele continua a questionar e pergunta: "Como assim? Ela não estava se sentindo bem?" Zhen Shui fica cada vez mais desconfortável, pensando até quando ele vai ficar questionando tudo. E então ela responde de forma desinteressada: "Ela tem fobia de diretor, então sempre que vê uma figura grandiosa como você, se sente mal, falta de ar e tudo mais." Ela dá uma pausa e, mudando de tom, fala: "Mas eu não." Ela volta seu olhar para ele, apoiando seu queixo nas mãos com uma expressão suave e diz:
Sempre que olho para você, meu coração explode de alegria. Mal consigo me conter. Ela aperta os olhos, abrindo um sorriso e continua. Isso me faz tão feliz. Xian apenas vira a cabeça, desviando o olhar e ajustando o nó da gravata. Zenshui congela e para de falar, ao perceber que mesmo depois de ouvir tudo isso, ele permanece inalterável. E então, ela diz para si mesma internamente: eu perdi ele. Ele já não está mais interessado. Em seguida, interrompendo o momento constrangedor, o assistente de Xian aparece, avisando que o intervalo já está acabando. Mas assim que percebe o clima, ele fica sem graça e, sem terminar de falar, se retira sutilmente. Sem dizer mais nenhuma palavra, Xian se vira e começa a se retirar também. Mas quando está próximo à porta, ele para e, virando levemente a cabeça, ele dá uma última olhada na direção de Zenshui. Ela, que permanecia ali, sentada, imóvel, agora com uma expressão desanimada. Ele apenas suspira, mas não fala mais nada e continua seu caminho. Alguns momentos depois, com a palestra já finalizada, Zenshui está saindo do prédio sozinha. Ainda se sentindo desanimada, ela suspira enquanto anda. No final, Qinshui não voltou. E abalada, ela não consegue deixar de pensar que parece que ela pegou o papel da coadjuvante de novo. Então é quando algo chama sua atenção, tirando ela de seus pensamentos. Ela vê Xian e Qinshui juntos, e percebe eles conversando como se fossem próximos. Qinshui parece bem à vontade, inclusive até mesmo está segurando a manga do terno dele. Zenshui fica ali parada por um momento, apenas observando. Ela nota como Qinshui sorri ao falar com ele. Então, várias lembranças começam a voltar em sua mente, enquanto ela pensa. Ah, então era isso. Desde o começo, não era comigo que ele se importava. Acho que estou destinada a acabar assim. Do outro lado, Xian e Qinshui, assim que terminam de conversar, se separam e cada um vai para um lado. Então é nesse momento que Xian acaba cruzando o olhar com Zenshui. Ela se assusta ao perceber que foi notada, e corando ela pensa que, desta vez, ela não está em posição de sentir nada. Desviando o olhar, ela repete para si mesma, como se fosse um mantra. Ele não consegue me ver. Ele não consegue me ver. Então ela começa a se afastar. Tentando convencer a si mesma, ela pensa. No fim, tudo isso foi apenas um plano, unilateral. Eu amei os acontecimentos desses últimos capítulos. Curiosos para saber o que vem por aí? Então não percam o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e também de se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo novos conteúdos aqui para vocês. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!